Olá, irmãos, graça e paz. Eu gravei esse vídeo, é bem rápido, eu gostaria que você ouvisse, porque eu quero transmitir ao teu coração um encargo pelo jejum, amém? Você precisa conhecer o poder do jejum. Gostaria de falar sobre 9 tipos de jejum. O jejum causa uma revolução espiritual na sua vida. Se você não tem obtido pedidos que tem feito, se resistências ocorrem na sua vida, você precisa jejuar. O jejum não é para você emagrecer, não é uma oportunidade para você perder peso. O jejum tem que nascer no Espírito, deve ser guiado pelo Espírito Santo. Você deve ter um propósito para o seu jejum, você deve colocar um alvo, algo pelo qual você está jejuando, amém? Então eu gostaria de compartilhar com você esses princípios espirituais poderosos para a nossa vida. Nós entraremos a partir de hoje, às 20 horas, em 40 horas de jejum. O desafio é fazer o jejum a líquidos, amém? E entregaremos o jejum ao meio-dia de domingo. Toda a igreja está sendo convocada para este momento poderoso e eu creio que será impactante na sua vida. Quero, de fato, rogar a você que você se envolva, que você esteja nos cultos, na reunião. Em Porto Alegre nós teremos culto agora às 20 horas, também lá em Gramado. É um culto inicial do jejum, todos nós já em jejum. Amanhã aqui em Porto Alegre teremos o dia todo, a partir das 10 horas até as 21. O dia inteiro estaremos no prédio em oração, em jejum, várias ministrações. Participe em todos os momentos. No domingo de manhã, aqui em Porto Alegre, nós faremos o nosso culto normalmente e ao meio-dia entregaremos o jejum. E lá em Gramado, nós teremos uma reunião de oração com louvor e oração, entregando o jejum a partir das 10h30 até o meio-dia. Amém? Eu gostaria que você acompanhasse aqui no seu coração o que eu quero te falar. O jejum, sim, envolve um sacrifício. É um sacrifício. A Bíblia diz que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Existe um culto racional a Deus. É o culto onde nós oferecemos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. O jejum mortifica a carne e libera o espírito. O jejum libera poder na sua vida. Amém? Há um outro aspecto muito importante do jejum que eu gosto muito de mencionar. Chegaram para Jesus e perguntaram por que os discípulos estavam comendo e não jejuavam. E Jesus disse assim: dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e neste tempo jejuarão. Então veja que quando não temos a presença do noivo na nossa vida, perdemos o brilho do Espírito Santo, a chama praticamente está se apagando, você não tem mais paixão por estar na igreja, você não tem mais desejo como antes tinha de servir ao Senhor. Jejue por isso, para que seja ativada a sua justiça como a luz do sol, diz a Bíblia. Amém? Então o jejum promove sim ativação do senso da presença do Senhor. Bem, em Lucas capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto. Depois de ser tentado, e ele ficou durante esse período 40 dias em jejum, a Bíblia diz que quando ele venceu o diabo, ele saiu no poder do Espírito Santo e a sua fama se alastrou por toda a Galileia. Por que Jesus precisou jejuar? Jesus não operou na terra como Deus, ele operou como um homem ungido pelo Espírito Santo. E ele não ousou começar o seu ministério sem jejuar. E foi um jejum extremamente intenso, 40 dias sem comer. Amém? Um jejum muito intenso. Por que o Senhor fez isso? Porque o poder do Espírito é liberado no jejum. Amém? O jejum mortifica a carne e libera o Espírito. Olha, se você precisa realmente experimentar um novo nível de poder, faça esse jejum em nome de Jesus. Amém? Bem, Isaías 58, do verso 6 a 8, nós encontramos 9 tipos de jejum. 9 tipos de jejum. E eu gostaria de falar desses jejuns para você, ou esses tipos de jejum. O primeiro é o jejum para soltar as ligaduras da impiedade. O segundo é o jejum para desfazer as ataduras da servidão.
O terceiro é o jejum para libertação dos oprimidos. O quarto é o jejum para despedaçar o jugo. O quinto é o jejum para repartir o pão com o faminto e abrigar o pobre desamparado. O sexto é o jejum para romper a luz. O sétimo é o jejum para a cura. O oitavo é o jejum para a justiça de Deus. E o nono é o jejum para a glória de Deus. Onde estão esses jejuns na Bíblia para nós fundamentarmos a nossa fé na palavra de Deus? Primeiro, o jejum que solta as ligaduras da impiedade é o que chamamos de jejum do discípulo. Por quê? Porque em determinada ocasião os discípulos não conseguiram expulsar um demônio de um menino e eles perguntaram para o Senhor. O Senhor falou que era uma falta de fé, mas ele acrescentou, mas esta casta não se espere senão por meio de oração e jejum. Bem, os discípulos não tinham a fé necessária para expulsar aquele demônio. Logo, quando nós jejuamos, a nossa fé também cresce para alcançar a libertação, para desfazer ligaduras de impiedade. Então, o objetivo desse jejum é buscar libertação da escravidão, do pecado e de opressão para você ou para alguém, para o seu filho, para o seu marido, amém? Você pode jejuar a fim de que haja liberdade na vida deles. O segundo jejum é o que chamamos jejum de Esdras. A Bíblia diz em Esdras 8:23, nós, pois, jejuaremos e pedimos isto ao Senhor nosso Deus, nós, porém, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Então, Esdras estava debaixo de uma missão tremenda de restaurar o templo que foi destruído. Ele iria numa longa viagem, caminho perigoso, muitos assaltantes, e eles levavam 3 toneladas de ouro, algo muito significativo, e era uma grande missão, então eles precisavam do favor de Deus. Esse jejum é para desfazer as ataduras da servidão. O objetivo é resolver os problemas, invocar a ajuda do Espírito Santo para aliviar pesos e superar barreiras que nos impedem de caminhar com alegria diante do Senhor. Olha, quantas não são as barreiras, os problemas. Nós temos uma arma espiritual poderosa, que se chama jejum, amém? O jejum, ele sim resolve problemas. Você vai ver que o jejum destrava portas, ele quebra grilhões, ele alivia pesos, ele traz para você satisfação, alegria, ele traz presença de Deus na sua vida, ele restaura o templo, você é o templo de Deus. Bem, o jejum de Samuel, que é o terceiro jejum, a Bíblia diz, congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram, pecamos contra o Senhor, e Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Bem, qual o objetivo desse jejum? É para ganhar almas, se identificar com pessoas escravizadas, orar e ser usado por Deus para tirar pessoas do reino das trevas e trazê-las para o reino de Deus. É o jejum do avivamento, do despertamento espiritual. É isso que aconteceu ali na nação de Israel, nesse contexto da palavra de Deus. Então, o povo que precisa ser despertado, o povo da sua célula, jejue pelo povo da sua célula. Nós temos como foco esse jejum, um foco para crescimento espiritual, para amadurecimento na vida que você tem, para manifestação do poder do Espírito Santo sobre você. Em nome de Jesus, vamos concentrar nossa fé, nossa unidade e o nosso coração para que esse jejum seja um marco poderoso na sua história, em nome de Jesus. Amém? Quarto aspecto, ou quarto jejum, é o jejum de Elias. A Bíblia diz que Elias, ele fez um jejum e depois os anjos o alimentaram. Depois desse jejum, ele comeu, bebeu e com a força dessa comida ele percorreu 40 dias, 40 noites, diz aí 1 Reis 19. Então o objetivo desse jejum, sendo bem sucinto para você, é superar problemas emocionais ou mentais que controlam nossas vidas e devolver o controle ao Espírito Santo de Deus. Sabe, jejum pode sim transformar, mudar, libertar as suas emoções
Quantas pessoas não oscilam? Elas ora estão bem, ora embaixo, elas ora têm compromisso, ora não têm compromisso. Muitos vivem crises de depressão, medo. Elias, ele realizou um milagre tremendo. Ele fez fogo do céu descer. Ele viu a atuação sobrenatural de Deus. 850 profetas foram mortos, profetas de Baal que serviam a Jezabel. E depois de um milagre tão espetacular, Jezabel, um espírito maligno, aquela mulher que era a esposa de Acabe, liberou uma palavra: assim como você fez com os meus profetas, eu vou fazer com você. Ele ficou com tanto medo, o profeta, que desejou a morte. Ele quis morrer. Então veja que há espíritos, decretos malignos, situações que às vezes você nem entende, que tentam matar a unção de Deus na sua vida. Esse espírito é visto também lá em Herodias, que mandou decapitar a cabeça de João Batista. É um espírito muito maligno que atua na vida da igreja, na vida das pessoas, tentando deprimi-los, roubando a alegria do Senhor. Jejue por isso, se esse é o seu caso. Se você se encontra assim, você precisa jejuar conosco. Amém? Coloque esse objetivo. O que tipo de jejum? É o jejum da viúva. Quando a viúva resolveu dar ao profeta a última comida que lhe restava, ficando ela mesma e o seu próprio filho em jejum, o Senhor fez o milagre da multiplicação. Então, este é um jejum para suprir as necessidades básicas das pessoas que estão ao nosso derredor, as nossas mesmo, da nossa casa. Então, é um jejum para provisão milagrosa de Deus. Olha, se tem algo que o jejum realmente ele realiza, é quando você necessita de milagres financeiros, faça um jejum, se essa é a sua história. Se você não rompe, se o seu negócio não avança, você tem habilidade, mas não vê as coisas acontecerem, é uma oposição tremenda. Jejue essas 40 horas, jejue é líquido para que a sua vida prospere. O jejum, ele tem poder espiritual. Não aceite o engano do corpo que você vai passar mal, 40 horas de jejum. Você deve intensificar, sim, o jejum, em nome de Jesus, porque ele tem esse poder espiritual. O sexto jejum é o jejum de Paulo. Paulo teve um vislumbre de Jesus, um vislumbre. Ele não compreendeu a revelação do Senhor. Jesus falou: você está me perseguindo. Paulo falou: quem és tu? Eu não te conheço. E a Bíblia diz que depois desse momento ele jejuou 3 dias, durante os quais não comeu e nem bebeu. Esse é um jejum mais intenso, certamente, porque ele tirou a água e tirou o alimento. 3 dias. Esse jejum é um jejum para crises na sua vida. Então você pode jejuar por isso também. O objetivo é que a luz rompa como a alvorada, como diz o texto de Isaías 8 na sua vida. Quando você tem que tomar decisões cruciais, você precisa permitir que a luz de Deus venha trazendo discernimento, direção, expectativa correta, perspectiva alinhada, amém? Precisamos de luz, entendimento. Você não sabe que decisão tomar, jejue por isso. O jejum, ele traz luz para o seu caminho. 7º, jejum, o jejum de Daniel. A Bíblia diz que Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias, né, da Babilônia, onde ele estava cativo. E a Bíblia diz que ele jejuou e ele estava mais saudável no fim do jejum do que todos os outros que comeram as iguarias que o rei havia servido. O objetivo desse jejum é a tua cura brotará sem detença, para que você consiga uma vida mais saudável, enfermidades crônicas desapareçam. Se você está precisando de cura emocional, cura no físico, ore e jejue também conosco. 8º, jejum de João Batista. A Bíblia diz que João Batista seria grande diante do Senhor, não beberia vinho nem bebida forte, e ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Ele era um nazireu. E o jejum de João Batista, que vivia um estilo de vida de jejum, o objetivo é a tua justiça irá diante de ti. Aleluia! Isso significa Deus indo à frente, endireitando os caminhos, em nome de Jesus. Então, que
o nosso testemunho e influência como sal, como luz nesta terra e neste mundo sejam reais, que o Senhor te exalte, que o Senhor te coloque à frente, que a sua vida seja um testemunho de glória, de poder, de milagre, de cura, para que as pessoas que te conhecem, os seus familiares, sejam atraídos para Deus. Amém? Você não tem conseguido viver essa realidade? Bem, jejue por isso. Amém? O 9º e último jejum é o jejum de Esther. Esther viveu um momento perigoso. Toda a população dos judeus seriam exterminados, todos eles. Então, Esther propõe um jejum, um dos jejuns mais intensos na Bíblia, 3 dias e sem comer, sem beber, como o de Paulo, e toda aquela geração foi salva, o plano do inimigo foi revertido. Esse jejum, então, é para que a glória de Deus venha sobre a sua vida, se manifeste sobre você, trazendo plenitude, trazendo livramento em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Então, quero apelar, convidar a você, membro aqui da Videira de Porto Alegre, de Gramado, a se envolver. Faça o jejum. Se você não pode fazer jejum a líquidos, então tire uma refeição, ou faça apenas uma refeição nesses dias e coloque o seu clamor diante de Deus. É necessário que, enquanto você jejue, você ministre ao Senhor. Ministre ao Senhor. Isso envolve você ter momentos de oração, de adoração, que você não fique como outro dia comum na sua vida, vendo televisão. Não, se reserve para orar ao Senhor, esteja conosco no culto. Nós teremos, como eu disse, aqui em Porto Alegre, os irmãos de Gramado, muitos me disseram que vão descer, estarão conosco, estaremos buscando a face de Deus, para que o Senhor nos dê da sua glória, um novo tempo como igreja, de maturidade, de avanço, é um tempo de aceleração e nós precisamos clamar ao Senhor crendo, porque barreiras, obstáculos, demônios, principados se opõem à bênção de Deus e você não pode ficar passivo. Você não pode ficar passivo, amém? Eu espero você, em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo com todos os membros da nossa igreja para que eles possam ser tocados pelo Espírito. Eu oro em nome de Jesus, que o Espírito Santo toque no seu coração e você seja motivado por Ele para este jejum. Em nome de Jesus, amém? Abraço carinhoso, até mais, em nome de Jesus.